prefiro que não tenha muita assim, eu acabo sendo uma pessoa super chata, mas, assim, melhor não ter muita conversa no chat, porque eu acho que quando as pessoas ficam ali, a gente não sabe se presta atenção no que está falando ou se presta atenção no que está no chat. Então, assim, se puderem guardar e ir anotando as perguntas e tal, eu vou pedir para o Alexandre abrir o slide e vocês vão poder, se quiserem, fazer uma foto do grafo tal como ele está, para poderem ir anotando o que vocês quiserem. Ou abrir o grafo no seminário 6, acho que não dá para enxergar. Não, né? Aqui, ó. Deu para enxergar? Na minha edição, é na página 27 que ele está completo, mas ele vai indo andar por andar nas páginas anteriores, né? Eu tenho aqui o grafo com as minhas anotações de um tempo de cartel ainda. Então, assim, o grafo é uma coisa que, quando a gente consegue apreender e situar ali as coisas, o que não é fácil, vai ser muito difícil transmitir entre eu apreender algo e conseguir transmitir essa ânsia, né? Que vocês vão ver que a gente vai falar de ânsia aí na nossa estruturação. Então, há uma dificuldade. Mas eu vou tentando e falar de acordo com o que eu posso, para depois a gente poder falar bastante, ter tempo de falar. Tem uma outra coisa que eu já vou colocar agora, mas até o final vocês decidem com quem mais entrar, que é o seguinte: há a possibilidade da gente entrar no período seguinte, que seria da Márcia. Ela não vai poder estar aqui hoje. Então, a gente faria um intervalinho, a gente está começando às 5, termina às 6, faz um intervalinho, e aí entra no período da Márcia, para a gente poder, para ver se eu consigo terminar todo o grafo hoje, não sei se vai ser possível, e vai depender de poder usar outro espaço ou não, e aí vocês poderem falar bastante. Aí, no caso, nós começaríamos agora, faríamos intervalo às 18 horas, 18h15, né, Alexandre? Retomaríamos para terminar às 19h15. É uma possibilidade que vai ser discutida com vocês, tá? Então, pode botar o slide, Alexandre. Vamos lá e conto com a paciência de vocês. Então, hoje é a nossa aula 3 do Desejo ao Desejo do Psicanalista. Pode passar, Alexandre. O êxtase, John Donne. Nosso êxtase, dizemos, nos dá nexo e nos mostra do amor o objetivo. Vemos agora que não foi o sexo, vemos que não soubemos o motivo, mas que assim como as almas são misturas ignoradas, o amor reamalgama a misturada alma de quem ama, compondo duas numa e uma em duas. Transplanta a violeta solitária, a força, a cor, a forma, tudo o que era até aqui degenerado. E raro, ora se multiplica e regenera. Pois quando o amor, assim, uma na outra, interanimou duas almas, a alma, melhor que dessas duas brota, a magra solidão derrota. A alma, melhor que dessas duas brota, a magra... Desculpe repetir. E nós, que somos essa alma jovem, nossa composição já conhecemos. Por isto, os átomos de que nascemos são alma que não mais se movem. Mas que distância e distração as nossas, aos corpos não convém fazermos guerra. Não sendo nós, são nossos. Nós, a inteligência, ele as esferas. Ao contrário, devemos ser-lhes gratas, por nos a nós haverem atraído, emprestando-nos forças e sentidos. Escória não, mas liga que nos ata. Uma pena que eu tropecei tanto, que esse texto é lindo. Essa tradução é de Augusto de Campos, e Lacan faz no Seminário 6, O Desejo e Sua Interpretação,
ele faz o seguinte comentário, que a poesia figurativa, aquela que pinta rosas, lírios, etc., nunca conseguiu expressar o desejo fora do registro de uma frieza. Mas é o oposto que ocorre na poesia metafísica. E aí ele cita o poema The Ecstasy, em inglês, o inglês John Donne, para constatar, para a gente ler, se fosse possível, para constatar que o que ali é evocado é o problema da estrutura das relações do desejo. Então, esse é para a gente começar. Então, agora nós vamos para a construção do grafo. Alexandre, pode passar o próximo. Então, aí é só o que a gente pretende hoje, né? Fazer uma introdução sobre o que é o grafo, o primeiro andar, o segundo andar e o terceiro andar do grafo, se for possível. E a bibliografia da leitura sugerida. Pode ir, por favor, Alexandre. Então, só passa mais um adiante. Bom, vamos começar por aqui mesmo. Então, o grafo do desejo. O que Lacan diz sobre o surgimento? Ele foi construído inicialmente para o Seminário 5, As Formações do Inconsciente, elaborado em 1957, tomou como ponto de partida a estrutura do xiste. Isso é muito interessante. Nessa época, um resumo do grafo foi publicado no, eu entendo que é Bulletin de Psicologie, que é em francês. Pode ir, Alexandre. Aí, para vocês, quem quiser fotografar o grafo, para poder... Se todo mundo está ok, só sinaliza aí para o Alexandre poder mudar o slide. Foi? Eu não estou vendo vocês, espera aí. Tá ok para vocês? Sim. Pode tirar? Então tá. Então pode mudar aí, Alexandre. Então, algumas finalidades do grafo, né? O que Lacan diz? É uma formulação centrada nas formações do inconsciente, que ajuda a distinguir o recalcado, o desejo e o inconsciente. Então, vocês veem que o grafo ele começa realmente aonde se forma o nosso arcabouço de informações sobre o que a gente sabe, o que a gente mal sabe e o que a gente não sabe nada a respeito de nós mesmos. Então, o grafo, ele desenha isso de alguma maneira e representa graficamente as formações do inconsciente. Ele ajuda a distinguir o recalcado, já falei, o desejo inconsciente, ele mostra as relações do sujeito falante com o significante. Ilustra os processos do que se dá no sujeito na medida em que o significante intervém na sua atividade. Será que o sujeito falante sabe o que faz ao falar? Ele sabe significar eficazmente para si sua ação de significação? É em torno dessas questões que se repartem os dois andares do grafo, que a gente vai passar a ver agora. Ok? Está todo mundo ok? Tem alguma questão aí que impeça da gente seguir? Não, pode seguir? Estou olhando para vocês e estou achando todo mundo que entendeu tudo. Bom, pode ir, Alexandre. Então, aí, a gente vai começar com o primeiro pedacinho do grafo, para a gente ir aos poucos, por isso que eu pedi que talvez vocês precisassem fazer uma observação a respeito, uma foto. Eu não posso me distrair, não estou me concentrando aqui. Então, o isso, para a gente começar, o isso que está lá bem na base do grafo, né? O Lacan diz o seguinte: não há aqui um ponto de retorno que se feche, o isso está capturado na linguagem, mas não sabe o que é. Ele não se reflete nessa abordagem inocente da linguagem na qual o sujeito se constitui inicialmente no discurso.
né? O que é possível a gente pensar sobre isso, né? Eu vejo isso como se fosse uma formação inicial do nosso inconsciente. É algo que não se fecha, porque vai haver sempre um retorno de todo o andamento do grafo dessa estruturação do sujeito para esse montante de informações que estão ali nesse cantinho que seria algo como um pré-inconsciente, um inconsciente em informação. Então, eu consigo pensar isso como esse reservatório de memórias que ocorre nesse período da inocência, em que não há um saber, ali não há saber nenhum, nenhuma possibilidade do sujeito tomar algo como significante. Saber esse que será sempre inventado. Quando futuramente ele tiver um saber, ele vai escutar algo e vai formular algo próprio a partir de sua subjetividade. Mais adiante a gente vai falar da subjetividade. Então, ali ele vai concentrar um bolo de informações, memórias, que vão ficar ali recalcadas, sem que ele tenha um saber sobre isso. Eu vejo aí, não sei se a Natália vai concordar, mas depois a gente vai falar disso, a Lalang, isso que a gente não tem noção e que nos marca desde sempre. Você concorda, Natália? Só faz que sim. Estou procurando o grafo aqui, menina. Tem que ficar olhando para ele. Tá. Então, só fecha o microfone, depois a gente vê. Porque isso foi uma coisa que eu pensei. Começa com S barrado, o grafo lá embaixo. Lá embaixo, ele tem o delta. Do lado direito embaixo. Tem o grafo completo, você está no seminário 6? Eu estou na primeira parte, está na página, no meu está na página 20. Tá? Vai acompanhando aí. Aí Lacan diz o seguinte sobre esse ponto: a mensagem, enquanto se formula, a todo instante se antecipa no código. Ela busca uma garantia. Isso, para mim, é bastante enigmático, mas como a gente está pensando, a mensagem, enquanto ela está sendo formulada naquele sujeito ali, em estruturação, que ainda não entrou na linguagem, de alguma maneira, há uma antecipação de um código, de algo que fica ali como um registro. Registro que a gente nunca vai poder tomar isso como um saber, mesmo que seja um saber inventado, mas isso está na gente, inscrito de alguma maneira. Isso é o que eu consigo articular agora. Tá? Então, vamos para o slide 8. Pode passar, Alexandre? Tá, então. A intencionalidade do sujeito, né? Aí está o isso ali, que é esse arcabouço de informações, e só para apresentar para vocês, essa linha tracejada, ela, a partir da constituição do grafo aqui, a partir de agora, vão aparecer os recortes que são feitos de frente para trás e de trás para frente, cortando em 2 pontos a linha representativa da cadeia significante. Então, a seguir, vocês vão ver isso. Eu só queria falar que há um motivo para Lacan ter colocado essa linha tracejada, há coisas que vão e vêm, e outra coisa importantíssima que eu não disse no começo. Isso não está relacionado a um tempo cronológico. A gente pode supor que há mais ou menos um andamento disso, mas só que uma coisa que ocorre num instante, ela pode voltar para um outro ponto e ser retomada novamente. Há idas e vindas aí, principalmente esses tracejados indicam isso, tá? Então, vamos lá para o próximo. Então, aí no 9, a gente já começa a delinear esse primeiro andar do grafo, né? Então, aqui no C, a gente tem, não sei se vocês enxergam aí o meu cursor, acho que só o do Alexandre. Então, nesse C, né, que é o código, e ao mesmo tempo
é a criança recebendo esse código. A gente pode pensar na criança e na mãe do outro lado, como aquela que emite o significante, né? Então, é um ponto de encontro do código, jogo dos significantes e a matraca. É onde aquela criança começa a ser marcada por aquela falação do outro. Seja numa linguagem tati-bitate, seja numa linguagem que tenha uma musicalidade, enfim, ali, mais tarde virá o arcabouço, aquele tesouro do significante. Então, aí no C, marca isso. Então, a criança se dirige a um sujeito que ela sabe ser falante. Quer dizer, aqui nesse momento, a criança já, de alguma maneira, já responde. Ela foi tocada pela necessidade e ela responde chorando, gritando, a maneira como ela consegue se comunicar, né? E aquele sujeito que está ali falando, ela já identifica não com um significante, mas que aquele sujeito fala. De alguma maneira, isso é reconhecido por ela, aquele sujeito fala. Então, assim, o Lacan diz uma coisa importantíssima, é desde muito cedo que o sujeito aprende que essa via, esse desfilamento, pelo qual as manifestações de suas necessidades devem rebaixar-se a passar para serem satisfeitas. Quer dizer, ele tem que estar submetido ao outro, ele precisa chorar, gritar, para que aquele outro atenda às necessidades dele. Então, vocês veem que, assim, quando há a dúvida de por que nós temos um trauma, por que há algo que nos marca nessa questão traumática, as pessoas duvidam, né? Mas olha a posição que nós estamos ali, totalmente submetidos a um outro, em total desamparo. Então, agora, o significante, que é essa setinha tracejada que coloca ali embaixo o S, então, o significante, ele se define, adquire valor por sua relação com outro significante que o antecede. Então, o sujeito está entrando na cadeia e ele está começando a relacionar o estímulo dele de choro à resposta da mãe. Então, ele dá início à cadeia significante. Mas a cadeia significante, ela só existe, isso precisaria uma aula inteira para a gente falar da cadeia significante, ela só existe depois de um primeiro significante. Só o segundo é que torna isto algo que possa ser significado de alguma maneira, porque está relacionado a um outro que chegou antes. Algo que ali já se marcou anteriormente, tá? Mas, assim, não dá para a gente entrar na cadeia significante agora. Então, a gente vai tentar situar o desejo, que é o nosso interesse. Então, a cadeia significante precisaria, como eu falei, de uma aula à parte, né? Mas o que Lacan diz no seminário 6? Quando se trata da subjetividade capturada pela linguagem, a emissão não de um sinal ou de um signo, mas de um significante. Nesse seminário, para minha alegria, Lacan fala diretamente da teoria da comunicação, usando a terminologia da teoria da comunicação. E aí ele já aponta o seguinte, que aqui a subjetividade capturada pela linguagem, não há uma emissão de um sinal. O que é uma emissão de um sinal? Por exemplo, a necessidade, a fome. Isso vem de um outro lugar que não da subjetividade do sujeito, é uma questão biológica. Então, o sinal não é o que se coloca aí. O sinal, por exemplo, é dado pela fome. O sinal é um indicativo de algo. Por exemplo, você faz cosquinha e a pessoa ri. Então, há uma resposta a um sinal. Então, aí não é o sinal que entra, nenhum signo no sentido da teoria da comunicação, mas de um significante. O significante como o Lacan tomou da teoria da comunicação. É o significante que é algo que é dito, mas, por exemplo, se eu digo cão, vocês vão relacionar isso ao significado, a imagem de um cachorro.
Mas se eu digo cão, isso é entendido como uma ofensa, que eu estou falando uma ofensa, isso é tomado pela via do significante. Sai do seu significado original e é tomado pelo sujeito que ouve como significante. Depois façam perguntas, tá? A teoria da comunicação é isso mesmo, né? Helena, Você... uma coisinha, você falou aí da fome, o Lacan vai dizer que no primeiro momento, né, até a entrada na linguagem. Exatamente, mas isso a gente está no primeiro andar. Não Uhum. tem ainda a linguagem, tá? Ele está no choro e na resposta, mas ele já reconhece que diante dele tem uma pessoa que fala, não que ele saiba pensar isso organizadamente, o ínfans. Mas ali tem alguém que fala, ele não sabe bem o que aquilo significa, mas ele sabe que diante de um estímulo, que é um sinal biológico, ele aprende que se ele berrar, há uma resposta daquele outro que diz coisas que ele não entende. Né? Mas que ele já começa pelo olhar e etc., e pelo tom de voz, de alguma maneira, construir algo a respeito do significante, mas ainda é fora da linguagem. Ele não está na linguagem, a gente está no primeiro andar. Tá. Uhum. Helena, isso é tão bonito, né? Pensar que o outro parece que ele traduz, né? Ele Tá faz o um quê? papel. O outro que está ali com aquele bebê, ele faz um papel de tradutor. Mas você está me Isso. dando a sensação falando como se tivesse algo ali naquele sujeitinho, no bebê, que chama, né? Ele está chamando o outro, parece. E é muito legal isso, porque quando a gente vai estudando a teoria, parece que sempre vem primeiro do campo do outro, né? É o outro que vai lá e nomeia, é o outro que vai lá e diz, e o sujeito vai se encaixando com aquilo ali. Mas é muito legal pensar que tem alguma coisa ali do bebê, ele grita, ele esperneia, e ele está chamando o outro, que vai traduzir o que ele está fazendo. Então, Porque isso é muito... aqui é muito legal o seguinte, que você captou bem, assim, o que acontece? Lacan fala aqui no Seminário 6, que eu já fiz cartel, isso é muito produção de cartel, mas tem assim, a gente depois volta e lê, o que eu vi aqui que eu não tinha visto ainda? Que Lacan fala disso, de uma subjetividade que não está em nada que você possa falar algo sobre ela. Quer dizer, como é que aquele sujeitinho ali, que não é sujeito ainda, que é um ínfans, que está aquele bolo de carne, e ele consegue aprender e a entender, de alguma maneira, ele entra no jogo com o outro. Ele emite respostas, ele emite sinais, e ele vai aprendendo a apreender algo daquele outro. Mas nele há algo que já se coloca como um alguenzinho. Isso é muito impressionante. E aqui Lacan fala disso. É difícil fisgar isso, Helena, porque Muito. muitas vezes a gente estuda, a gente fica preso nisso, de que é o outro, né? Que o outro vem e diz daquele bebê. Mas não é sem o bebê chamar aquele outro. Tem uma articulação aí, né? Isso até, assim, mais à frente, né? Quando ele já é sujeito, e quando a gente diz na clínica que aquele sujeito ali tem algo a ver com o que acontece com ele, da onde a gente tira isso, né? Quer dizer, há algo que é daquele sujeito que não se sabe, né? Como é que tem aquilo? Mas já está ali nele, que é a maneira como ele vai lidar com isso. Mas lembrando que ele está sobredeterminado, soterrado de significantes do outro e não tendo muita escolha, ele não tem muita liberdade. Então, por isso é que a gente vai numa análise tentar encontrar essa nossa, vamos chamar assim de essência, parece que é uma coisa do além, mas assim, essa coisa que diz de nós de verdade, né? Essa coisa que não, que está fora dessa sobredeterminação, que pode ficar um pouco de fora, que eu desejo. Já cheguei chegando, posso falar? Não, bonitona, olha só, eu pedi o seguinte, até a Natália e a Ana Luísa falaram, para ninguém falar nada, porque senão a gente não vai avançar.
E esse negócio é imenso. Mas eu acho que é muito importante. Mas, enfim, você Mas que você nem sabe. ouviu, você chegou agora. Não, ouvi, Aí depois você fala, bem. e é muito Depois, importante. olha só, eu estou Tudo falando bem. a partir de um cartel que eu fiz com você, inclusive, tá? Pois é, eu queria Mas falar fecha aí, por isso. fecha só seu microfone. A gente vai falar depois, inclusive tem possibilidade de, se todo mundo puder, a gente continuar no horário que seria da Márcia, que ela não vai poder hoje. Então, vai ter tempo de falar muito, se for possível para todo mundo ficar. Então, onde é que eu estava? Né? Na teoria da comunicação. Então, assim, para vocês verem, a teoria da comunicação, ela acaba nos confundindo um pouco. Isso eu apanhei um pouco no começo do estudo da psicanálise, porque a teoria da comunicação, ela traz as coisas organizadamente de uma maneira que é para colocar a linguagem num enquadramento de comunicação nesse nível que é fora do subjetivo, né? Então, assim, é muito difícil. E aqui Lacan falou muito da teoria da comunicação. Bom, aí o M aqui, do lado esquerdo, para quem está de frente ao grafo, né? É a mensagem, e que a gente pode também considerar a mãe, né? A mãe ou o cuidador daquela criança. Esse é o ponto em que é produzida a mensagem. Nessa etapa, a cadeia do discurso impõe ao sujeito a sua forma. Não é necessário que a criança, nesse ponto, no nível ínfase do discurso, a gente está na primeira etapa, no primeiro andar. Isso não quer dizer também cronologia, repito isso, tá? Mas nesse nível do discurso que ainda está se dando uma apreensão de voz, olhar, e aquilo que a biologia faz com que aponte como sinal, isso tudo eu estou resumindo o que eu já falei, nesse bebê, como fome, como a fralda está suja, está com sono, etc., isso ainda não está formado como uma linguagem. Então, nessa mensagem da mãe, nesse ponto em que se produz a mensagem, a cadeia do discurso impõe ao sujeito a sua forma. Não é necessário que a criança, nesse ponto, nesse nível do discurso, esteja falando para que a marca, a impressão deixada pela demanda se exerça. Tá? Então, assim, eu vou dar um exemplo aí. O choro do bebê demanda algo que será interpretado, significado pela mãe. Tá? Então, a gente retoma lá a nossa aula 1. A mãe, cuidadora, atua como intérprete da demanda do bebê. Ela vai significando o choro, é fome, esse grito é quando ele quer a minha presença, quando chora assim é porque a fralda está suja, e assim por diante. E ainda na nossa aula 1, que agora a gente está tomando aquilo que foi introduzido lá nesse desenho, a gente está desenhando literalmente. Então, para além da satisfação da necessidade fisiológica que se precipita no corpo, há um acréscimo de satisfação pulsional que a criança não demandou. Então, Lacan chama essa satisfação de gozo, o gozo primordial. Tá? Isso está se dando aqui nessa etapa, algo que antecede a entrada do sujeito na linguagem como tal. Aí ele diz o seguinte: já lhes indiquei o que resulta do processo intencional que vai do isso ao I maiúsculo. Né? Então, isso também é outra coisa que me deixa bastante, assim, cheia de questões. Porque aqui há essa intencionalidade do sujeito, né? Isso vai se marcar desde o isso até a ponta final do grafo, que é o I maiúsculo, que a gente vai ver a seguir. Tá? Agora, o D de demanda, que não está aqui nesse gráfico, está aqui sim. Está aqui embaixo à esquerda, quer dizer, a partir dessa mensagem que é recebida, né, é por meio da demanda que o sujeito cai na cadeia significante.
há uma captura do sujeito nessa constituição da cadeia significante. Quer dizer, o humano entra, queira ou não, na linguagem. Isso não é dado a ele escolher. E isso se dá em um discurso pré-existente, né? É algo que já existe, a linguagem, ela já está posta. Só ele não está nessa linguagem. Digamos que, repentinamente, a gente entra numa sala, tem um grupo conversando, eles continuam falando, e a gente diz assim, o que é que vocês estavam falando? Ali há algo que já está posto e que a gente não sabe, mas que as outras pessoas ali sabem. Então, esse ínfans, ele está mais ou menos nessa posição. Há ali alguém que fala, né? E ele quer entrar nisso, ele quer, de alguma maneira, se colocar, mas ele ainda não tem condições de fazer isso, né? E além dos... E nessa captura, né, dessa cadeia significante que vai se instaurando, ele querendo ou não, isso se dá bem além do saber que ele tenha sobre essa captura, ele não sabe. A necessidade, fome, etc., é o estímulo, né? Ela dá o sinal, como eu falei antes. Mas quando se trata da subjetividade, que a gente falou agora há pouco, capturada pela linguagem, não há emissão de um sinal ou de um signo, mas de um significante. E o sujeito está ali, o sujeitinho está ali boiando. Então, vamos para o slide 10, Alexandre. Tem que ficar de olho na hora, que daqui a pouquinho a gente vai ter que encerrar essa parte. Então, aí no slide 10, a gente conclui essa primeira etapa da identificação primária, esse I grande, primeira realização de um ideal, que nesse ponto do esquema sequer pode ser denominado como ideal do eu. Tá? Isso ainda não é o ideal do eu, mas há um ponto aí que já se marca, né? Marca apenas que o sujeito recebeu aqui a primeira chancela de sua relação com o outro. Tá? Então, a gente vai interromper aqui para falar, para depois passar para a segunda etapa, e aí a Tereza já está com a mão levantada, ela pode falar primeiro. Deixa eu abrir o microfone, quero primeiro te dizer, sei lá o quê, te dar os parabéns. Eu não sou de elogiar, não gosto de perder tempo com elogio, mas esse vale a pena, você conseguir colocar tão didaticamente, né, uma questão tão difícil. O que eu queria dizer, no sentido de ajudar um pouco, acrescentar um pouco naquela hora, aquilo que já está lá, que é quase inacreditável que uma criança tenha, né? É impensável, a gente não consegue pensar o que é aquilo que já está lá, que não se inscreve pulsionalmente, ou seja, não faz esse link que o Freud diz, né? A pulsão traz do somático para o psíquico. Isso que vai continuar no somático me lembra a Christine Lasnik dizendo que a criança joga o peitinho para cima, assim, como se oferecendo para a mãe. Uhum. E quando ela trabalha, né, com autismo, ela diz que não é tudo do lado da mãe, tem alguma coisa do lado da criança. Isso sempre me fez questão. E eu queria acrescentar, ou até trocar com você, ver o que você acha, que isso que já está lá é orgânico, da mesma maneira que a gente tem o choro, né? O choro, na verdade, ele nasce de algo absolutamente orgânico, que é o bebê sai de dentro do útero, onde a pressão atmosférica é zero, eu acho, sei lá, não existe, né? Não existe ar ali dentro, e é jogada na pressão atmosférica. O que acontece fisicamente? A pressão atmosférica entra por todos os orifícios, inclusive a boca. E quando ela entra, passa nas cordas vocais, faz as cordas vocais vibrarem e sai um som. Isso não é nada, percebe? É puro mecanismo orgânico.
mas que a gente chama imediatamente de choro e qualifica esse choro de um choro forte, de um choro fraco, de um choro tal e tal e tal. Mas eu quero pensar que, então, voltando lá, isso que já está ali na criança, que de alguma maneira vai se linkar com o adulto, que vai dar nome, etc., etc., não linka tudo. Algo permanece que não se inscreve como significante, se escreve como letra no corpo e permanece, digamos, na idade adulta, permanece em toda a atividade subjetiva, em toda a constituição da subjetividade, como um ponto de gozo, um ponto de pura perda. E que esse ponto é fundamental porque é esse ponto de pura perda que se inscreve como falta. Ele não se inscreve na cadeia significante. Ele se inscreve no corpo, mas ele fica insistindo como falta na cadeia significante. Ele é faltoso. E por que ele é faltoso? É que a gente tem uma cadeia significante e a gente fala, porque se ele não fosse faltoso, se ele fosse presente, a gente colava um significante no outro e pronto, estava tudo dito, né? Então, nunca vai estar tudo dito, porque entre um significante e outro, o que tem? A fórmula da fantasia, né? Que é Calma, Tereza. A gente está ainda... Não, eu estou querendo só pegar essa parte do corpo, essa coisa corporal. Pois é, mas aí a gente está no primeiro andarzinho ainda. Não, né? mas eu não Quer dizer, tô... eu acho que isso que você está Eu nem dizendo... entrei no andar, não, eu não entrei em andar nenhum. Só estou querendo dizer que o papel dessa falta, o papel desse ponto de gozo, ficar insistindo. Ele produz significante, mas jamais vai produzir o significante suficiente. Quer dizer, lembrando no Freud, só para terminar, lembrando no Freud, ele trata o princípio do prazer, aquilo que é regulado por uma faixa de excitação, que não pode ser muito grande, não pode ser nenhuma, tem que ter uma faixa de excitação que funcionaria, regulado. E depois ele fala do além do princípio do prazer, ou seja, aquilo que ele fala de gozo, que transborda, que não é regulado, que sobra. Só para fazer essa ligação com o velho Freud. Obrigada. Olha só, a gente vai passar por Freud, assim, tem muita coisa ainda para ver, quer dizer, a gente está... E, assim, é um esforço imenso essa tentativa de ser didática com uma coisa que é de outro mundo, né? Então, é muito difícil isso. Eu fico pensando sobre isso que a Tereza disse, né? Essa parte toda fisiológica, de como o choro se dá, etc., etc., né? Porque eu fico pensando assim, mas hoje, quer dizer, no ponto de evolução que o homem está, existe uma linguagem que não toda, não diz tudo, nunca vai dizer, né? Mas em algum ponto, um macaco lá virou para o outro, pegou uma banana, né? E falou banana, né? Falou apple, falou maçã, falou mafalda. Enfim, disse algo sobre aquilo e ali produzia algo diferente, muito diferente de quem os dois não estão em linguagem alguma, um consegue formular algo, né? Então, assim, quando a gente, da maneira como a gente é, com uma complexidade imensa de coisas que a gente pensa e sente, etc. Então, eu quero ir devagar, porque se a gente for pensar já nas pulsões estabelecidas, naquilo, na fantasia, que a gente vai entrar mais adiante, eu acho que a gente tem que ficar aqui bem calminho, tentando entender essa primeira parte. Natalinha. Então, estou pensando aqui nisso que a Tereza trouxe, do orgânico. Eu fiquei pensando, até para botar uma lenha na fogueira, hein, gente? Eu fiquei pensando assim, tá, é orgânico, né? E o outro atende ou não aquele apelo, né? Entende aquilo como uma demanda ou não. Mas já na barriga a gente fala daquele bebê, né? Então tem alguma coisa, pensei nisso agora, tem
coisa que já é falada antes mesmo até do sujeito ali estar gritando, né? E aí, Eliana, pensei assim, que talvez seja uma direção bacana também você pensar numa diferença entre linguagem e discurso, né? Porque tem aquele livrinho, Os Discursos e a Cura, e lá faz essa diferença, né? Que estar na linguagem não é necessariamente estar no discurso. E isso pode fazer uma diferença para a gente pensar até em termos de estrutura, Olha, né? E Opa, estão me ouvindo? Deu uma travadinha falhou. para mim. É. Eu acho que é interessante pensar em linguagem e discurso, essa diferença, para a gente pensar nesse início da constituição subjetiva, que a gente só pode falar de sujeito quando haja um manejo dos significantes, né? Uma certa Sim. lógica colocada. Mas isso não significa que não esteja na linguagem, né? Bom, Isso eu achei interessante, isso, porque o que eu estava tentando falar, essa subjetividade que já se coloca ali e que as respostas são diferentes, né? Então, a Natália trouxe isso que é importante, né? Quer dizer, de alguma maneira, aquele sujeito ali já está sendo constituído muito antes até da gravidez, quando aquilo é falado, etc. E a gente não sabe de que maneira isso se transmite, mas a gente sabe que tem algo sempre ali. E eu acho que Lacan bateu tanto nesse termo subjetividade aqui nesse seminário, que me chamou muito a atenção, entendeu? Acho que a gente não pode tratar o fisiológico esquecendo dessa subjetividade, que são as coisas que já se inscreveram e que a gente desconhece o próprio ínfans, que ainda não sabe nada, mas que quando se tornar sujeito, ele também não vai saber. Ele não vai saber, mas vai estar ali, né? Eu ia falar só mais uma coisa sobre isso da Natália, não sei se eu vou lembrar. Então, vou chamar Nadir. Nadir. Oi, gente, boa noite. Oi, Helena. Oi, tudo bom? Super legal essa aula, estou gostando. Ano passado eu fui fazer um trabalho, daí tá vendo eu rabisquei, Pois é. tá muito rabiscado, e o que você está falando tá me trazendo isso de volta, porque assim, eu fiz isso, mas você fica naquelas, né? Assim, você acha que, bom, Não, fica... olha só, Nadir, eu tenho o meu seminário 6 todo marcado. No seminário 5, eu já tinha feito várias anotações, e eu tenho 2 folhas de papel que eu não sei nem quando, é muito antiga, está toda escrita. Toda escrita. Então, assim, não adianta a gente chegar num ponto de acreditar que a gente domina isso, né? Então, eu acho super importante. Eu venho estudando há muito tempo, né? Não sei por que algumas coisas eu gosto mais do que outras, mas esse grafo eu sou apaixonada. E o negócio Porque, é que eu quero muito fala, aprender isso, porque é isso que você falou, quando a gente domina melhor esse grafo, isso a gente tem utilidade clínica para a gente, que quando sim, a pessoa, o analisando fala, você localiza a fala dele no grafo, nos andares, isso é muito... Que nem o Lacan faz, acho que é no 6, né? Que ele faz, que ele fala que o pai estava morto e ele não sabia, que ele faz aquele jogo no grafo. Não sei se você... Acho que você pegou eu aí, não você sei se é no pegou, 6. que ele não sabia que era conforme o seu É do desejo, 6. lembra? Ele usa isso no É grafo. porque é o primeiro sonho. Eu acho que é o primeiro sonho que ele traz. Ainda não No entrei meu, nos sonhos aqui nesse estudo. Nós estudamos num cartel, eu É no estudei com a Tereza. 6. É no mas é 6. muito legal esse exercício que o Lacan faz, e quem domina isso usa, é bem bacana. Mas o que eu ia falar, então, vai ser bem bacana você trazer isso. E quando eu estava estudando isso, eu tenho, para mim, que foi do seminário 5, que eu tirei essas coisas que eu escrevi, e essa coisa que está ali, né, que a gente estava falando, vocês estavam falando que está ali, mas que não é um sujeito ainda e tudo.
Eu escrevi aqui que é um sujeito, G, no caso, que o Lacan põe entre os colchetes, né, quando ele quer assinalar que não é moi, que é G, mas é um G ali no início, em estado latente. Então, que está... Falhou. Para mim, Falhou? falhou. Falhou, para mim, Então, falhou. esse G, esse G, esse G, eu falei G, esse eu, ele está ali em estado latente. E aí depois, tudo começa, que é o resultado do encontro de um chamado da criança através de uma necessidade, que é isso que você falou, de fome e tudo mais, né? E aí isso tem um encontro desse chamado, que é um chamado de necessidade, com a existência da mãe e com o outro. Daí se forma a mensagem. Então, assim, e que que essa metonímia que se começa ali com a mãe, a criança começa a iniciar uma identificação com esse objeto da mãe. Acho que a partir do que ela devolve, ele faz lá o lalang dele, e a mãe interpreta, entende e devolve para ele alguma coisa, né? E aí você falou do que não é ainda, não se pode falar que é o ideal do eu que se forma. O Lacan chama isso de identificação primitiva, e eu acho que ele coloca como eu ideal. Eu acho que aí já é a formação do eu ideal, não? Pelo menos aqui não está colocado nesse seminário, eu fui até a terceira etapa, que já tenha o eu ideal, porque para que ele possa fazer algo que chegue, se aproxime do eu ideal, é preciso que ele esteja na linguagem. E ele ainda não está. Nessa etapa aqui do grafo, não. A gente está bem na primeira etapa, nos primeiros movimentos entre a mãe e o bebê. Né? Então, assim, ali há um projeto já de alguma coisa frente àquele outro. Mas não é possível ainda, e Lacan diz isso, né? Porque o ideal do eu entendo, tá? Pode ser que eu esteja até fazendo uma coisa errada, que ele é posterior ao eu ideal. E ele fala aqui que ainda não chega nem perto. Sim, o ideal só entra com a castração, né? O ideal exatamente, exatamente. Né? Então, assim, nem o ideal do eu, nem o eu ideal ainda puderam se colocar. É que eu anotei aqui o ideal. Enquanto você vai falando com as outras pessoas, eu vou dar uma olhada para ver se eu acho isso. Porque o Lacan às vezes fala e desfala as coisas, né? Eu mesmo estou com não, o que eu falei agora há pouco foi isso. Deixa eu ver se eu acho aqui também. Que não se pode dizer ainda que é um... Helena, mas a gente não pode pensar no eu ideal, ideal do eu, como narcisismo primário e narcisismo secundário? Sim, mas a gente vai entrar aqui no narcisismo primário, mas ainda não foi aqui. Quer dizer, isso não quer dizer, gente, a gente está nas etapas do grafo, a gente não está nas etapas do bebê. Mas tem que ter um certo didatismo para a gente poder apreender isso e depois ter uma interação maior com as etapas e poder perceber que não é tão assim rígido, porque não tem esse tempo. O Lacan fala isso várias vezes, ele até deu tipo um esporro, que eu entendo aqui, quando ele chega, ele faz toda essa apresentação aqui, quando ele chega assim, que a gente acha que terminou, na aula seguinte ele já tinha planejado outra coisa, ele bota explicação suplementar e faz mais um monte de páginas, começando logo com o esporro, vou colocar os limites do que eu gostaria de fazer, de falar hoje. Enunciarei o que pretendo lhes mostrar hoje, abandonando o exemplo da interpretação de um sonho, que era o que ele pretendia fazer, bem como o uso de que faz algum tempo denominamos por convenção o grafo. Porque aí ele diz que as pessoas já estão, tipo, devem ter retornado questões para ele, que as pessoas estão tomando isso como as etapas cronológicas. Isso não é. A gente está indo no desenho, não tem outro jeito que eu tenha pensado
de poder tentar fazer uma transmissão desse grafo do que falando por etapas, vamos por andares. Depois a gente vai poder juntar isso e pensar, olhar para ele e pensar nessa estruturação em tempos próprios, que sempre vai ser no 1 a 1, de cada sujeitinho ali, mas que alguns tempos a gente pode até associar. Tanto que o Lacan fala, ele fala que a gente não pode pensar num tempo cronológico, mas quando a gente diz que a mãe já atende ali, né, já responde ao sinal, como você trouxe, eu entendo que já há esse primeiro narcisismo, entendeu? Pode ser simultâneo, né? Só que, assim, na organização do grafo, Lacan não fala nisso agora. Isso eu falei lá na primeira aula, eu acho, sobre esse ponto dessa relação que se estabelece desde sempre. Só que, assim, aquele bebezinho, ele não tem a linguagem. Então, a organização dos pensamentos são impossíveis de serem captadas a não ser por sinais, né? Pulsionais, movimentos, choro, etc. Mas o que ele está apreendendo, eu acho que, assim, a gente pode supor que ali, desde o começo, já está se dando tudo ao mesmo tempo. Não é um andamento assim. Cada coisa dessas vai se inscrevendo ali desde sempre. Desculpa, na página 208 do seminário 5. Do 5. A minha edição é de... que ano que é isso? Não sei qual que é o ano, não está escrito aqui nada do ano dessa edição. Mas, enfim, no meu é 208, ele já fala lá, né? Existe um eu, é um G, só que latente. Ele só que o quê? Latente. 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 Mas, assim, isso que eu acho que, assim, o sujeito está ali latente desde sempre. Sim. Desde antes de nascer, desde que ele é falado por aqueles pais. Então, assim, situar etapas eu acho muito difícil. Só, assim, eu prefiro falar do segundo andar, do terceiro andar, e depois a gente poder falar sobre isso, que aí eu acho que as coisas ficam um pouco mais claras, um pouco menos nebulosas, não mais claras. Sim, ok. João Paulo, professor Severo. Professor Severo é bom. Boa tarde a todos. Helena, parabéns, olha, fantástica a tua explanação até agora. Eu tenho atendimento às 7 só, se for ter o prolongamento da aula aqui, eu quero participar e estou louco para ver esses slides na íntegra aí, porque a forma como você foi... Eu estudo esse grafo não sei há quanto tempo, né? Então, assim, a forma como você foi dissecando o par e passo aí do grafo ficou muito legal. E o grafo do desejo é aquilo, né? Ele não cessa de se inscrever, porque toda vez, sempre tem uma leitura suplementar, sempre tem uma leitura complementar. A gente começa ali pela questão da criança mítica, atravessando ali o grande outro, e ali é o começo de tudo, mas a partir dali tudo se modifica, tudo se implementa. Eu só queria fazer um comentário sobre uma fala da Teresa aí, que foi fundamental. Eu acho que para, de certa forma, estruturar a questão fundamental que perpassou o tema até agora, né? De quando se entra na linguagem, de como funciona, né? Qual seria o momento iniciático. E a Teresa falou sobre a questão da letra, né? Sobre a inscrição da letra. Essa letra que vai servir de suporte material para o significante, que é a definição de letra, né? Suporte material do significante, mas que, de alguma forma... E eu estou pensando nisso agora também, com a fala da Teresa, que, de alguma forma, me parece criar uma certa estruturação para essa pré-verbalidade da criança mítica, né? Porque quando a gente fala de determinação de quando o sujeito é atravessado pela linguagem e passa a reproduzi-la, a gente tenta dar uma cronologia para alguma coisa que não é cronológica, propriamente falando, né? Do ponto de vista psicanalítico.
E alguém com um comentário, eu vi rapidamente, não sei se foi a Teresa também, sobre o ideal do eu e o eu ideal serem desdobramentos do eu, né? E é interessante a gente pensar esses desdobramentos, a gente sempre pensa num modo evolutivo, né? Mas eu gosto de pensar mais, talvez, num formato mais distributivo, vamos colocar assim, não sequencial, mas como essas coisas elas vão meio se abrindo, pegando a própria ideia de grafo, né? Porque a dificuldade que eu tive no começo de entender o grafo é pensar nele como um gráfico, pensar nele como posições, né? Mais ou menos de uma forma estrutural, estática. O grafo ele é como se for, ele funciona como um fluxograma, não seria isso a palavra, como algo da cinética, não é? A gente está vendo ali operações simultâneas acontecendo, não é? Talvez seja essa a grande dificuldade que a gente tem, às vezes, de tentar explicar o grafo, porque justamente a gente está usando algo que é da linguagem, ou seja, estática, e que sempre tem que voltar no significante anterior para ser compreendida, para entender alguma coisa que é fluida por si só. Né? Então, a nossa própria insuficiência de linguagem, ela, de certa forma, inviabiliza, em parte, vamos dizer assim, ou dificulta a nossa explicação. Mas a sua explicação está brilhante. Pois é, Parabéns. assim, é muito difícil, né? Até, assim, meu marido que está aqui do lado, que ele trabalha em casa, ele falou, isso é um mapa, né? Ele não entende nada de psicanálise, mas ele entende de tentar achar uma maneira de falar de alguma coisa, né? Tipo um mapa, né? Que você vai indo, mas não é uma coisa fixa de cada coisa em seu lugar. É uma maneira da gente poder transmitir. O que a Teresa disse sobre o eu ideal, ela escreveu aqui no chat, eu ideal e ideal do eu são desdobramentos do eu, portanto, ainda não. O primeiro andar é condição para o segundo, não se trata de etapa. Quer dizer, a gente chama isso que o Lacan falou. Quando eu falo segundo andar, primeira etapa, segunda etapa, que ele até diz isso, escreve, está escrito ali, ele diz isso, não é que seja nesta ordem, né? E eu que respondi a Natália, o sujeito, ele está em estruturação desde antes de nascer. Então, a gente não sabe, assim, quando isso entrou, quando aquilo entrou, quando isso se deu, quando surge o inconsciente, né? Que tem até ali no sujeito mítico, né? Algo que já vai, assim, que antecede, que a gente não sabe bem o que é que está ali, que é um isso. Qual é a outra coisa que eu ia falar? Bom, agora a gente tem a proposta, já são 18 horas, 18h02, de poder voltar às 18h15, fazer um intervalinho só para a gente poder descansar, e a gente poder ver o segundo andar. Aí eu quero saber o seguinte, a gente está aqui, estávamos em 28, agora 23. Será que é interessante a gente fazer isso ou a gente deixa para o próximo mês? Eu topo. Quem Até às mais 19 levanta a eu também mão? topo. Que a gente volta. Também estarei aqui, Helena. Tá. Quem mais, gente? Eu topo. Bom, quem não puder ficar, vai poder depois ver isso no site da escola, tá? Então, a gente vai fazer aqui, não sei se precisa intervalo, se a gente segue, o que vocês querem? Por mim, pode seguir. Então, vamos seguir. Por mim também. Tereza, quer falar mais alguma coisa? Eu quero só pedir, Helena, você não manda para a gente depois que você... Sim. Você já... Quem quer receber, eu não só vou mandar os slides, como eu vou mandar... Isso aqui que eu escrevi, as minhas anotações, porque ela tem coisas que não estão nos slides. Então, para quem quiser ler e lendo aquilo e tentar destrinchar, que está tudo
no seminário, né? E eu fiz também, mais adiante, vocês vão ver, uma espécie de um glossáriozinho, entendeu? Que eu fui fazendo quando eu estudei nesse livro aqui, a respeito de... não adianta, assim, eu tenho esse estilo de estudar didaticamente. Então, assim, quando eu comecei... Isso aqui faz muito tempo, não sei se dá para ver, está cheio de anotações aqui, ó, que eu fui vendo, assim, para eu poder me entender naquilo tudo que eu estava ouvindo, né? Eu, I de A, I grande, de A. Então, assim, eu fui fazendo isso, colocando, e eu botei esse glossáriozinho nos slides. Então, quem quiser, é só botar aqui o e-mail, tá? E quem já botou na primeira vez, eu vou mandar. E quem não quiser, só me avisar que não quer mais receber, mas eu acho que ninguém vai se aborrecer de receber por e-mail alguma coisa que não incomoda. Então, quem não veio hoje vai receber de toda maneira, se já estiver no grupo de slides que já foram enviados a outra vez, tá bom? Então, Alexandre, vamos botar... Você me perguntou se eu queria Isso, porque você tinha escrito aqui... Primeiro, eu estou procurando aqui, mas não achei o nome de um livro. Tem um livro que eu não consegui entender o grafo a partir do Lacan. Tem um nome de um livro que é de uma mulher, não sei se é esse que você mostrou, eu não consegui ler o nome. Não, esse aqui que eu mostrei... É do Alfredo. Os outros em Lacan. Então, foi os outros que eu fiz um glossáriozinho Tá. que ajuda, que é do Quiné, na coleção Passo a Passo. Essa Eu coleção é muito boa. Eu vou procurar na minha estante. Tá, e procura. O nome desse livro que foi que me apoiou para poder entender. Eu não sei se foi nesse livro ou no Lacan, mas a imagem que nos ajuda a entender o grafo do desejo é um espiral em movimento. Tá vendo? Isso. Cinético, como disse o João Paulo. É um espiral... Tereza, eu acho que é o livro do Alfredo, não é? O grafo Alfredo. do desejo. Eu acho que é do Alfredo, mas eu não posso subir na escada porque eu tenho medo de cair. Eu tenho em PDF. Posso manda para... eu vou ver o nome do livro depois com jeito. Nadir, manda para mim. modelos, esquemas e grafos no ensino de Lacan, não é esse? Eu não sei de cor, querida. Não sei. Qual é o autor? Alfredo Edelstein. É esse. Esse é muito bom. Manda para mim, Nadir. Isso é maravilhoso, né? Porque é isso que a gente não está conseguindo aqui dizer, né? Porque eu percebo que isso vai e vem, vai e vem. Inclusive, ele usa a linha picotada, ele diz que é porque são coisas que atravessam, mas voltam. O negócio está se dando ali. Falou no primeiro andar, não desaparece. Sim. É condição, é como se fossem os pilares do que você vai dizer agora no segundo. Isso não desaparece, isso está na estrutura psíquica. Mas o que não quer dizer, né, Tereza, que eu entendo assim, que porque está no primeiro vai acontecer ali, só depois o outro. Por exemplo, algo do segundo que já se deu lá, não necessariamente vai precisar... Peraí, me perdi. Nem tudo que está no primeiro vai estar obrigatoriamente no segundo, ele pode estar no terceiro, mas vai retornar tudo ao primeiro, porque nada acima desse vai ser possível se estabelecer. Mas esse primeiro também não é necessariamente o ponto em que ocorre só isso que a gente está falando aqui no primeiro. Exato. Isso é uma maneira de organizar. Há uma outra configuração também que ele faz, é que dobra, está aqui, né? O primeiro, deixa eu botar aqui, primeiro andar e segundo andar, né? Está lá. Primeiro com o segundo. Dobra um em cima do outro. Sim. Né? Essa noção de que o que está num está no outro, como você acabou de falar. Né? Bom, chega, acho que está fantástico. Quando eu achar o livro, eu falo. Está disponível? Está disponível para venda? Na editora. Olha aqui, ó, Nadir, o meu marido, que é editor de livros, acabou de dizer que é sacanagem mandar PDF. Tá? Então, não me manda PDF, porque senão pode ter consequências graves para o meu casamento. Eu também acho, sinceramente, até porque eu sou casada com ele há 41 anos, né? Então, assim, eu vejo
quanto é danoso isso. E a gente usa Mas é muito, que tá? fala para ele que esses livros não tem mais para vender. Que não Tem, tem ele falou que tem na editora. Tem? Ele disse, então compra na Helena. estante virtual. Helena, eu tô na Argentina hoje. Eu procurei esse livro na Terra Viva, que é a editora do Alfredo. Não tem. Não tem. Não tem, Não tem. Quando eu Viu? Também tinha fala em pro seu PDF. marido que eu gasto Aí ele todos disse que então pode mandar. que eu gasto Terra Viva todos não, os Letra meus Viva. savings com livros. Eu Letra faço Viva. questão de comprar, mas que tem hora que não tem jeito, na hora que a gente... Né, Não, tem que fazer. eu acho isso também, eu flexibilizei um pouco essa minha exigência depois que eu vim para a psicanálise, que tem algumas coisas que você não encontra. Embora esses dias eu estava trabalhando num cartel e me disseram terminantemente, não vai encontrar esse livro, não vai encontrar. E, de fato, eu não encontrei. Mas o meu marido encontrou, gente. Não duvidem dele, tá? Esse aqui. É do Alain Didier, é organizador, né? É Fim de uma Análise, Finalidade da Psicanálise. A gente estava trabalhando no cartel do passe, estudo sobre o passe. E, assim, eu quero fazer um trabalho para o Intercartel sobre esse texto que a gente trabalhou lá. Então, eu queria o livro físico, eu queria mexer no livro, né? E aí ele achou para mim. Então, não duvidem de um O texto editor, gente. do Felipe Julien, né? Do cartel Tem, do Grupo de Trabalho do Passador, né? Esse aqui não tem, esse texto aqui não tem Julian. Tem. São Mas vários, a gente né? trabalhou, foi o Alain Didier mesmo. Uhum, sim. Que é o Textos Três Silêncios. Maravilhoso. Os Três Silêncios. É um negócio que bota você... É outra capa, é outra edição. O meu, eu nem sei se ele comprou em estante virtual. Você comprou em estante virtual? Bom, vamos trabalhar, então. Alexandre, você bota os slides, você está aí? Vou colocar. Em qual que a gente estava mesmo, gente? 10, né? Bom, a gente vai para a segunda... Só um minuto que eu tinha fechado ele aqui. Peraí. Isso. Então, Nadir, onde a gente estava, né, falando dessa identificação primária, foi aqui, eu não estava achando aquela hora que eu estava cheia de papel aqui em volta, né? O que Lacan diz aqui no 6 é a primeira realização de um ideal, que se dá ali no comecinho. Nesse ponto do esquema, sequer pode ser denominado como o ideal do eu. Marca apenas que o sujeito recebeu aqui a primeira chancela de sua relação com o outro. É isso que está no 6. Tá? Qual é a página? Fala para mim, eu vou corrigir isso aqui. Espera aí. A página eu não botei aqui. Então, depois eu acho. Ou então eu te mando depois. Está tudo assinalado aqui. Tá? Então, vamos lá, o slide 11, né? Segunda etapa do gráfico. Não, eu botei no 11, mas não sei se é aqui não, Helena. Não sei. Eu abri aqui, é esse mesmo? Isso. Nessa segunda etapa, né? Embora ainda não saiba sustentar um discurso, aqui a criança já sabe falar. Tá? Então, tem aquilo, mamá, mamãe, mas ela já está falando. Nessa etapa, para além da captura da linguagem pelo ínfans, há a relação com o outro, há apelo ao outro como presença. Porém, essa presença se dá sobre um fundo de ausência. Nesse ponto aqui, o próprio Lacan lembra o Fordá, do Freud, né? Que é a criança que já fala, que brinca com o carretel, joga o carretel e puxa a linha e fala Fordá, Fordá, e que ele traduziu isso como
a mamãe vai, mas volta, vai, mas volta. Porque vocês pensem o seguinte, na primeiríssima etapa de um bebê, e eu acho que aí, né, junto com isso tudo, a gente pode situar de uma maneira mais ou menos que o desamparo fundamental se inscreve, você imaginar que um bebê está ali, quando a mãe sai, ele não tem o que diga para ele que aquela mãe vai voltar. Ele está ali à deriva, totalmente. Né? Então, para mim, é uma coisa até assim, bastante forte pensar nisso, que a gente olha aquele bebê e acha sempre tudo fofo, maravilhoso e tal. Mas a gente não sabe o que se passa ali naquela subjetividade muito primitiva ainda, de uma possível articulação do que se dá ali. Então, a criança, quando está já na linguagem, ela já começa a poder falar, ela ainda não sustenta um discurso, que é o que a Natália estava falando antes, mas ela já sabe falar. Então, algo ela já consegue fazer com relação àquela mãe que vai e volta. A mãe é uma presença, mas há um fundo de ausência. Isso já está presente aí. Nessa segunda etapa, se produz na experiência do outro, como o outro que tem um desejo. Tá? E sobre isso é o seguinte, a gente volta à aula 1 também. A criança demanda ao outro, ao grande outro, não só a satisfação da necessidade, ela demanda esse algo a mais, que é perceber a satisfação da mãe ao vê-la satisfeita. E tem algo assim muito interessante que o Zizek fala no livro Para Ler Lacan. Ele faz referência ao sonho da Ana Freud, que é um sonho muito marcante para falar sobre o desejo, que é o que aquela criança balbuciava do que ela não pôde ter durante o dia, né? E aí, assim, ela está ali falando o sonho como a satisfação de um desejo. Ela queria comer todas aquelas guloseimas e não pôde, e ela fala. Eu estou falando muito por alto, mas é mais ou menos até aí que Freud foi. Aí o Zizek fala o seguinte: qual é o desejo dos que me cercam para que eu possa ser o objeto desse desejo? Ou melhor, para que possa ser o desejo desse desejo? E Lacan já tinha dito que, para além disso que Freud trouxe sobre o sonho da Ana Freud, é também o que eu faço para que eu corresponda ao desejo desses que me dão esses doces, que fazem isso. Eu gosto desses doces, então eu me torno uma pessoa bem vista por eles, bem desejada por eles. Eu me torno o desejo deles. Né? Ser o desejo desse desejo. Você traz isso de uma maneira, uma formulação um pouquinho diferente. Então, nessa etapa, o ínfant se percebe como falo, né? O desejo da mãe está naquela riqueza, naquele tesouro que ele é. Ele é tudo para aquela mãe. É tudo que a mãe quer. Então, a Natália, que eu acho que agora ela saiu, não sei se ela tinha que atender, acho que a Natália não está aí, ela tinha dito que ela queria saber onde se situava o desejo, que ela queria que esse grafo respondesse a ela me falou isso hoje. Então, está aí, né? Quer dizer, esse desejo aí, ele se marca nesse momento. Mas ele como objeto do desejo dessa mãe. Bom, aí pode passar o próximo slide. Estou doida. Então, aqui nessa segunda etapa, tem essa entrada do que voi, né? Que é essa criança, como eu falei ali, perguntando o que esse outro quer de mim. O outro é quem pode responder ao sujeito. A questão do que voi é dirigida ao outro da demanda e marca o aparecimento do supereu. Tá? E ao marcar o surgimento do supereu, Lacan cita o Diabinho Enamorado. O Diabo é um livro de Casotti. Livro ou uma história, não sei direito. Uma peça. É um livro, eu li essa semana passada. Ah, é?
Muito Então, legal. como bramido da forma terrificante que representa o aparecimento do super-eu, em resposta àquele que evocou numa caverna napolitana o que voou. Então, assim, quem estava aqui na minha segunda aula, eu chamei esse diabo terrível, eu costumo falar isso até para os analisantes, eu falo, nossa, o Brasinha está aí no ombro, né? Que eu chamo de Brasinha, que é um diabinho mais fofo, bonitinho, é um bebê com fralda, com garfinho. Aí eu falo assim, ó, tá aqui, ó, fincando o garfo aí, né? Para chamar atenção, claro, dependendo de cada um no seu ponto de análise, que eu posso fazer uma brincadeira irreverente sobre o super-eu dele ali atuando, né? E dizendo algo de uma censura, né? Então, é o Brasinha que é esse diabo terrificante aí do Casote. E sobre isso, nessa segunda etapa, o outro é aquele que pode dar uma resposta sujeito ao seu apelo. Sobre isso que eu falei, do bebezinho ali, em total desamparo, né? Uma vez uma amiga minha me perguntou, indignada, né? Por que tem que ter um trauma, né? Então, assim, se a gente pensar nessa posição daquele bebê que está ali e que ele não reconhece, não coloca em palavras aquilo que ele sente, é pulsão pura num bolo de carne, né? Então, quanto isso é traumático para cada sujeito de uma maneira distinta, mas é traumático. Ele está no mundo totalmente entregue a um outro, né? Que o desamparo estrutural, né? Essa suposição que ele consegue ser de ser o falo do outro, é uma posição que balança, né? Nesse tempo da estruturação. Então, vamos para o slide 13. Então, agora aqui à esquerda, o S, né, no primeiro esquema do grafo, situava desse lado o M, né, da mensagem emitida pelo grande outro, e aqui surge já o significado do outro em oposição ao S de A, significante dado pelo outro, e essa linha pontilhada aqui, por ser algo implícito, apenas parcialmente articulado, pois representa aqui o sujeito como suporte da fala. Né? Então, assim, é uma coisa ainda bastante incipiente, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. O S minúsculo representa o lugar da verdade do sujeito, o significado que surge no bebê ínfans diante do outro a quem ele dirige a pergunta, o que ele quer de mim? Então, aí uma primeira tentativa de significação de algo. O Dzinho que aparece aqui, esse D pequeno, o que esse outro quer de mim, o ínfans tem seu primeiro encontro com desejo. Aliás, é aí que está o desejo, que eu falei para a Natália. Representado aqui pelo D minúsculo. Desejo esse que é o desejo do outro. Porém, não é o que o outro deseja, mas o furo que ele porta. Então, esse algo que não que é indizível e que o ínfans reconhece no outro, como ele tendo, isso eu falei muito na primeira e na segunda aula, esse outro ele tem que se apresentar como desejante, isto é, há uma falta. Ele falta para aquele bebê, porque há algo mais para o qual ele olhe além daquele bebê. Então, o desejo desse manifesta no intervalo, na ânsia, que separa a articulação possível da linguagem daquilo que marca que o sujeito aí realiza algo dele mesmo, mas algo que somente tem alcance, sentido em relação a essa emissão da fala. Bem complexo isso, né? Mas vou tentar continuar aqui para ver se a gente consegue entender mais um pouquinho. Então, assim, tem aí algo, né, nessa ânsia, que separa a articulação da linguagem como tal, daquilo que marca que o sujeito aí realiza algo dele mesmo, mas algo que somente tem alcance e sentido em relação a essa emissão da fala. Quer dizer, é algo que veio do outro, mas que
de algum modo, esse sujeito que está ali em estruturação, ele coloca como um significante dele. Eu entendo assim. Então, aí eu lembrei da primeira aula, Freud relaciona desejo a uma primeira satisfação mítica da ordem da necessidade. Quer dizer, houve essa primeira satisfação mítica, eu até lembrei a história do café com leite da gente de manhã, que em algum momento esse ínfans se supôs plenamente satisfeito, e ele quer repetir isso, e eu fiz uma brincadeira, uma alusão ao café da manhã, quando a gente tomava café com leite, quando eu era garota, criança, e a gente dizia assim, eu e os meus irmãos, eu quero outro, estava tão bom esse café com leite, e o segundo a gente diz, não, o primeiro estava melhor, porque não há possibilidade disso se repetir, né? Então, aquilo que a gente sentiu na primeira, que o ínfant pode ter sentido na primeira mamada, no primeiro contato com a mãe, não se sabe o quê, que ele achou que era da ordem de uma satisfação e que ele tenta repetir, isso não é possível, né? Então, Freud relaciona o desejo a uma primeira satisfação mítica da ordem da necessidade. E nessa primeira aula, nós falamos que Lacan articulou desejo na ânsia entre essa necessidade e essa demanda. Então, essa ânsia que está sendo referida aqui, nesse seminário 6, a gente pode pensar nela como entre a necessidade e a demanda, como uma primeira entrada de um desejo que fica ali para que seja futuramente, de algum modo, buscado na nossa vida adulta como essa coisa desejante, que a gente não sabe o que é nem onde está. Mas há uma inscrição primeira de algo que vai ser formulado posteriormente como desejo. Aí, no seminário 6, Lacan diz o seguinte, por um lado, entre os avatares de sua demanda e o que esses avatares fizeram ele se tornar, e, por outro, essa exigência de reconhecimento pelo outro, que, no caso, podemos chamar de exigência de amor, que se situa para o sujeito um horizonte de ser. Então, assim, o que eu consegui pensar sobre isso, né? Então, eu tentei pensar o seguinte, porque Lacan relaciona esse arsenal, né, que é uma mítica relativa ao avatar biológico. Eu entendo que está sendo relacionado a isso. Depois a Tereza vai poder falar para a gente pensar melhor isso, né? Eu entendo que Lacan está falando, que ele fala isso que ele chama de avatar, né? Deixa eu ver aqui. Entre os avatares de sua demanda e o que esses avatares fizeram, ele se tornar, isso por um lado, e por outro, essa exigência de reconhecimento pelo grande outro, que no caso podemos chamar de exigência de amor, que se situa para o sujeito o horizonte de ser. Então, Lacan fala desse, anteriormente, eu trouxe na aula 1, desse avatar biológico do desejo, que é aquilo que se situa nessa ânsia, que é o desejo, entre a necessidade e a demanda. E a demanda está posta logo ali no grafo, a gente vai a seguir para ela. E eu encontrei uma frase que eu achei muito interessante, é o trabalho de uma psicanalista que eu não conhecia, Tassiana de Mello Mafra, mas ela tem livros publicados e tudo, e ela diz o seguinte sobre esse avatar biológico, é um ponto mínimo de onde podemos pensar na nossa hominização, um ponto onde, para além do natural, estamos atravessados pelo desejo. Eu acho que aí já dá pano para manga para caramba. Eu vou só andar um pouquinho e a gente já vai terminar essa segunda etapa e aí a gente fala e fica a terceira para a próxima. Aí eu faço um resumão da primeira e da segunda e entro na terceira. Então, aqui, depois dessa da Tassiana de Mello Mafra, Lacan pergunta se o sujeito poderá ou não alcançar esse ponto onde se situa esse arsenal, e o que nós vemos comumente é que esse acesso não é simples,
porque essa ânsia é pura falta. E faz com que o neurótico tome desejo como demanda e passe a vida nesse esforço sintomático de tentar atender a demanda do outro. Então, assim, eu vejo esse ponto de hominização, esse ponto do ser que Lacan está falando mais anteriormente na minha fala aí, como algo que é o nosso movimento de vida, que é esse ponto aí de desejo que se inscreveu em algum momento. E agora, deixa eu ver aqui o que eu tenho mais à frente. Você bota 14 só para eu ver, Alexandre? Aí eu já falei, né? Do S de A, do que voe, do D. Falamos de tudo, então. Pode botar o 15 só para a gente ver. Aí é o grafo. E aí começa esse glossário que eu fiz para vocês, tá? Que? Ok. Aí é só esse glossário que eu fiz para vocês, depois eu vou mandar. Agora já vem o terceiro andar a seguir. Pode tirar, Alexandre, para a gente poder... Ou se quiser deixar só o... Não sei se alguém quer o grafo aí. Quem quer falar? Melone. Foi a primeira mão que eu vi ali. Eu levantei a mão logo no início, Eliana. Olha, parabéns pelo esforço e pelo sucesso. Você está conseguindo, né? Trazer isso para a Nossa, o gente. esforço, vocês não fazem Não, ideia. eu É como se sei. eu estivesse sendo esgarçada aqui, porque é muito esforço. Eu sei. Mas da segunda vez melhora. É só a primeira vez que é assim. Eu queria falar, logo no início, quando você fala da experiência do Fordá, que, se não me engano, na proposta do Freud, a criança tem, até o Fordá, a experiência do que você chamou da mãe mítica. É a mãe alucinatória, é a mãe que não vai faltar nunca. Né? Então, Isso. Essa mãe mítica vai se transformar, vai dar lugar à mãe objeto. A mãe objeto é a que fala. E ele diz que nessa brincadeira da experiência do vai e volta, é essa brincadeira que constitui a mãe enquanto objeto. Porque ele diz que, na verdade, assim, tem uma hora que o Freud fala que a criança faz isso para representar a mãe que saiu. Ele até diz, a mãe saiu da quina da porta assim, e ele começa a jogar. Mas depois ele vai dizer que é a experiência que vai dar à criança a noção, a percepção de que a mãe sai. Porque até então a mãe podia ir e voltar ou não voltar, porque ela continuava nele como mítica, entende? Entende? Então, enquanto a criança não vê o carrinho ou o carretel, seja lá o que é, enquanto a criança não vê o carrinho, e o Freud destaca que a coisa mais importante não é o carrinho, é o fio, quando a criança é capaz de ver que ela maneja através de um fio esse movimento de presença e ausência, é que a mãe, que era mítica, que não faltava de jeito nenhum, porque ela podia ir embora, mas ela não faltava. Ela vira mãe objeto. Então, é a primeira constituição de objeto para o sujeito. Eu queria acrescentar isso só, né? Esse detalhe. Agora, esse negócio que você pediu para eu falar, eu não sei falar, não sei o que é, não, mas a outra coisa que me veio em relação a essa questão da demanda, desejo e necessidade, primeiro, uma coisa que eu aprendi com uma cliente, que eu estava falando, ela estava falando, não sei o que, eu falei desejo, ela disse, mas não tem desejo, isso é demanda. Todo desejo tem demanda. Me assustei, falei, como assim? Como é que é? Demanda é uma coisa, desejo é outra. E é. Mas, realmente, o desejo ele está que nem cancro, que nem essas coisas no mar que agarra assim, ele está agarrado na demanda. Né? Porque toda demanda é demanda de amor. E a demanda de amor é impossível de ser satisfeita.
Então, se eu demando amor, eu não vou me satisfazer de jeito nenhum. E o que é que vai sobrar? O que vai sobrar de insatisfação se inscreve como desejo. Por quê? Desejo é sempre outra coisa, não é? Desejo é sempre desejo de desejo, porque é impossível a satisfação da demanda. Então, demanda e desejo estão articulados, né? Essa demanda, a necessidade, se expressa, na minha leitura, como a homeostase, ou seja, aquilo que mantém, freudianamente, né, que mantém a excitação num nível de suportabilidade, num nível de prazer. É necessário que se mantenha, eu entendo assim, necessidade é a necessidade que o humano tem de manter o nível num nível satisfatório, num nível do prazer. Essa é da ordem da necessidade. O desejo, não. O desejo transborda, o desejo pula a cerca. É assim as coisas que eu queria acrescentar, que eu achei importante. Legal, né? Tereza. Você sabe o que eu fiquei pensando assim? Eu dei um pulo lá no final de análise, né? Isso dessa demanda, né? Que o desejo está sempre ali, de alguma maneira, né? Aderido, né? A demanda, ou a demanda tá aderida ao desejo. Eu fiquei pensando nisso no final de análise, que a gente passaria de amado a amante, isto é, uma pessoa que pode amar, né? Uma pessoa que pode amar. O que você poderia pensar com relação a isso que eu estou falando? Se a gente está sempre demandante de amor, no final de análise, a gente pode ser mais amante do que amado, ou, assim, o amado vai ser uma consequência, porque você está em outra posição para poder amar. Né? E eu já percebo isso claramente em mim, assim, como muda. Porque você sai daquela posição de você querer que o outro te aceite como você é. Eu quero, os outros não me aceitam como eu sou. Então, a gente sai disso, né? Então, eu penso assim, o que fica, né, dessa demanda ali, dessa coisa adesiva, fica um pouco no final de análise? A Nazar quer falar? Eu não estou ouvindo ninguém, gente. Deixo para a Tereza, porque eu me Pois distraí é. com o telefonema e eu não Tá. sei. Tá. Tereza, tá sem som. Então, eu não entendi bem o que você perguntou. Você pode repetir sua pergunta? Pois é, não é porque é a partir de uma fala da Tereza Meloni, né? Então, assim, não é nem para ter resposta. Não sei se é possível ter resposta, né? O que você Porque perguntou? a Tereza falou o seguinte, que eu falei você não assistiu, acho que você entrou agora, né? Que você Eu está aí entrei tem em pouco, estava outras terras, atendendo. né? Eu estava atendendo. Pois é, então, o que eu trouxe? Eu só trouxe, estou começando o grafo da maneira mais didática que eu conseguia, uma coisa que é quase que um parto feito cortando a barriga daqui até embaixo, entendeu? Porque é muito difícil mesmo fazer isso, mas é a minha maneira de estudar e de entender, então eu tentei trazer isso bem didático. Ainda não fui para a última etapa, porque não vai dar tempo. Isso que eu peguei o horário da Márcia. Então, a Tereza Meloni falou sobre, no surgimento inicial ali do desejo, na ânsia entre a demanda e a necessidade, ela diz que fica algo como se fosse aderido ao desejo, algo da demanda, que essa demanda é sempre demanda de amor. Isso eu falei até na primeira aula, eu acho, sobre esse ponto da demanda, que ser sempre uma demanda de amor. E aí eu perguntei assim, quando ela foi falando, me ocorreu, no final de análise, que a gente se apresenta como amante, né? E não amado, quer dizer, essa demanda de amor, ela não é mais dessa maneira como era, que a gente sofre porque os outros não amam a gente, não é todo mundo que ama a gente se coloca, isso eu já percebo em mim, como uma pessoa muito mais capaz de amar e de receber o outro do jeito que for,
e não esperar que ele me retorne isso, eu queria saber como é que fica essa adesão da demanda. Eu não sei bem o que É você está impossível querendo responder saber, isso, né? mas calma. Mas o que eu estou entendendo do final de análise, né, e que eu acho que é importante dizer, já que você está trabalhando o grafo e você estava falando, eu entrei na hora que você estava falando da relação do bebê com o seu outro. Então, há algo do narcisismo primário que não pode ser transposto. O narcisismo primário, que é o narcisismo do outro, é disso que você tem que se desligar. E é importante também dizer que a criança, ela se liga... O primeiro investimento libidinal da criança, isso em Freud, né, é em relação à imagem. É a imagem que é o primeiro investimento. Entretanto, para Lacan, e isso é o imaginário, mas para Lacan, né, isso não é suficiente, é preciso a erotização dessa imagem. Então, ele vai fazer essa diferença. Né? Então, você tem, né, a libido do eu, que é o imaginário, em Freud, e em Lacan não basta esse investimento da imagem, é preciso, que tem a ver com o espelho. É preciso a erotização dessa imagem. Esse é o primeiro ponto. Mas o que Freud vai chamar de libido de objeto, Lacan vai chamar de desejo. Olha que interessante. A libido de objeto em Freud é exatamente o que Lacan chama de desejo. Por quê? Porque o primeiro objeto investido é esse outro, né? É esse outro com o qual a criança fica, de certo modo, ela fica aderida a esse outro, e é isso que vai promover na vida posterior, na vida adulta, todas as relações fantasmáticas, porque ele fica aderido a um lugar que ele não tem uma representação. Eu acho que é um pouco disso que você está falando. O final de análise, para mim, no meu entendimento, é quando o sujeito ele inventa alguma coisa para colocar nesse lugar onde ele está aderido e que tem a ver com o narcisismo primário, que é o narcisismo do outro. Você fica capturado, cristalizado numa posição, fixado numa posição, evidentemente fantasmática, onde você não tem nenhuma representação possível. Então, eu entendo o final de análise quando o sujeito desiste de encontrar essa representação objetal, porque tem a ver com objetuar, inclusive, essa representação ele recusa, né? Ele não recusa, ele desiste. E nesse momento de desistência, ele tem uma posição que é equivalente à posição do objeto causa de desejo. Por que é equivalente? Porque os dois vêm do real, tanto o sujeito quanto o objeto. Então, o momento que surge o objeto no lugar onde antes havia uma demanda de reconhecimento, estou falando já da transferência, no lugar do sujeito suposto saber, a gente sabe que no final da análise o que emerge é o objeto. Por isso, o sujeito cai, né? Porque o que emerge é o objeto causa desse desejo. Então, aí, o que eu entendo é que há, na verdade, uma impossibilidade de você transpor esse caroço narcísico, porque esse caroço narcísico não pertence ao sujeito, pertence ao seu outro. E ele jamais saberá que representação de objeto ele teria lá no desejo desse outro. Então, o que ele faz? Ele inventa alguma coisa que ele coloca nesse lugar. É como você encontrar a sua lápide, né? Essa imagem não sou eu que estou inventando, isso eu li, é você ler a sua lápide, entende? A lápide daquilo que você teria sido. Então, mas o que se inventa, já que não se pode transpor, né? Não se pode
dissolver o que há de narcisismo primário, porque tudo o que vem como as representações narcísicas, elas são secundárias a esse narcisismo primário, que é o narcisismo do outro, né? E que tem a ver, você falou muito bem, tem a ver com a questão do supereu. O que é o supereu, se não você estar colado àquilo que é o seu ideal? Porque a criança, na impossibilidade de ter uma imagem de si própria, né? Ela não tem uma imagem de si própria, a imagem que ela tem é a imagem que o espelho lhe devolve. E quem é o espelho? É o outro. Não é o espelho Tereza, claro. a gente nunca tem uma imagem da gente mesmo, né? Impossível. A gente tem imagem no espelho. A gente não Exatamente. tem outra imagem. O espelho que é dado Foto, pelo espelho. outro. Exatamente. Exatamente. A gente Então, não tem isso, a gente não vai ter nunca. Então, isso... nunca terá. Por quê? Porque esse eu ideal, né, ele é perdido. O eu que a gente fala, o eu consciente, é alguma coisa entre o eu ideal, que é a imagem que se perde quando você se reconhece na imagem do espelho, e o ideal de eu, que é aquele que sustenta, tu és isto. E esse tu és também te fixa numa posição que é superegoicamente estrutural. Você precisa desse reconhecimento de amor. Olha só como as coisas vão se imbricando. Não, então... O amor do outro funda necessariamente um lugar para você, você fica fixado nesse lugar e depois todo o trabalho da análise é para você se descolar desse lugar onde você está fixado, sem saber que imagem você tem para esse outro, a quem você deve, né, o reconhecimento da sua existência. Deve, aí eu estou falando da dívida amorosa do neurótico, evidentemente. Então, eu não sei se eu te respondi, mas eu acho que eu encaminhei alguma coisa. Na verdade, não. Mas, assim, na verdade, não. Eu também não sei se tem resposta para isso. Foi algo que eu pensei a partir do que a Teresa Meloni trouxe. Mas agora eu tinha pensado outra coisa. Bom, algo importante aqui que eu quero transmitir para vocês que estão aqui assistindo, eu não sei se alguém mais quer falar, ninguém mais botou a mãozinha aí, estou considerando que não. Que eu estou aqui me esfalfando e tal por esse grafo, mas eu tentei fazer uma incursão dele nos escritos e que todo mundo que eu conheço da psicanálise, que tem um percurso muito mais longo cronologicamente que o meu, nos escritos é que isso vai ser transmitido de fato pelo Lacan, e não aqui no Seminário 6. Não que não transmita nada, né? Então, assim, ali eu entrei nele, nos escritos, e é muito mais denso do que a leitura do Seminário 6. Mas por que você não pega o livro da Diana Rabinovich, que ela trabalha mas eu o grafo? trabalho com isso. Eu fiz cartel sobre isso, Tereza. Eu estou também... É que eu quero seguir, assim, a minha trilha, a minha opção foi seguir Lacan, né? Tentar trazer Lacan de uma maneira mais palatável. Eu fiz cartel sobre o desejo na Diana, né? Está aqui até o livro aqui em cima. Então, o que acontece? Eu quero partir para esse escritos, tá? E vou, assim, chamar algumas pessoas, em princípio pensei em chamar algumas pessoas para fazer um cartel comigo sobre isso. Então, já fiquem aí registrados sobre isso, quem quiser me manda mensagem, mas eu gostaria que fossem algumas pessoas que estão aqui hoje, mas eu não vou dizer os nomes, mas eu vou mandar o Helena, convite. o subversão do sujeito, você quer fazer um cartão em cima dele, do texto, dos escritos? Isso. Pesadíssimo. Pesadíssimo. Pesado. Eu fui agora, né? Eu já tinha feito cartel sobre o Seminário 6, eu estava cheia de anotações, mas eu disse, não, eu vou lá nos escritos. Não. É bem difícil. Mas, assim, eu acho que se a gente não encara e não vai e tenta, num cartel, trabalhar isso, né, a gente
não avança. Eu tenho um pouco essa teimosia. Então, mas é isso. Por mim, hoje está passado o que eu podia trazer. Nosso próximo encontro, segunda, quarta-feira de junho. E vai ficar para o segundo semestre, porque eu já queria entrar no desejo do psicanalista, né, no segundo semestre, e vai ficar para o segundo semestre a exposição sobre o sonho de Hamlet, sobre Hamlet e o sonho, e a interpretação disso como desejo, e seria já agora em junho, não vai ser possível. É isso. Obrigada. Olha Tchau. só, Alexandre, eu preciso do chat, tá? Cadê Alexandre? Eu estou aqui. Tá bom, o Zoom demora um pouco a processar os arquivos, mas... Tá, e o arquivo que a Nadir mandou, Nadir, você pode me mandar o arquivo por outro meio? Porque aqui eu não consegui, eu tentei enquanto a gente estava falando baixar, não consegui. Eu mando, você passa seu e-mail para mim pelo WhatsApp. Passo. Eu consigo saltar o chat enquanto está rolando, então já te mandei. Então tá, obrigada. Beijos, obrigada a todos. Tchau, tchau, até mais. Oi, Carol, eu vi você, hein? Também, só que eu só vi o finalzinho. Pois é, perdeu muito, entendeu? Muito. Eu imagino. Saiu todo mundo daqui mais sábio. Eu tenho ideia. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Até daqui a pouco.